Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria mais uma vez estar aqui com você nesta jornada bíblica, isto é, neste caminho de fé e vida que vamos construindo a cada encontro. E neste caminho somos convidados a crescermos na palavra de Deus. E como é bom crescer no conhecimento desta palavra, sobretudo para respondermos a uma das mais belas vocações da igreja, que é aquela de ser comunicadora da verdade do Evangelho. Mas não uma verdade que nos faz fechados em nós mesmos, mas uma verdade que promove a liberdade entre nós. Por isso, obrigado por abrir aí a sua casa para que eu possa entrar e com você passar alguns minutos estudando a palavra de Deus. E aqui queremos lançar mais um desafio no início do nosso programa. Nós sempre trazemos uma pergunta para que você possa aí ampliar o seu conhecimento acerca das Sagradas Escrituras. E hoje, então, eu convido você a entrar no nosso Instagram, lá o Instagram da Família dos Devotos, @Família dos Devotos, e responder a seguinte questão. A pergunta bíblica hoje é você adivinhar a passagem bíblica que os emojis querem dizer. Então nós temos lá os emojis e você vai responder. Alternativa A, Lucas 4, de 3 a 4. Alternativa B, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ou alternativa C, João, capítulo 6, versículo 35. Escolha a sua resposta olhando lá os emojis, qual é o versículo bíblico que nós temos hoje lá na nossa página do Instagram. E claro, no final do programa, nós vamos trazer a resposta para esta pergunta. E agora, então, quero convidar você a rezar, a nos colocarmos na presença do Senhor para bem prepararmos os nossos corações e também as nossas mentes para entender, compreender aquilo que Deus hoje quer dizer a cada um de nós, a nossa comunidade, através da sua palavra. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Que coisa boa a gente continuar o nosso estudo, continuar conhecendo o que é a palavra redenção. E claro, neste mês nós estamos tendo a oportunidade de contar com a presença do professor, padre Antônio Carlos Friso, que é doutor em teologia bíblica e se dedica afinco ao estudo das Sagradas Escrituras e também a estudar as Sagradas Escrituras com o povo de Deus. Isso é importante, um conhecimento que é partilhado, que é difundido com tantas pessoas. Mais uma vez, queremos dizer bem-vindo entre nós, ele que já é quase da casa, porque sempre está aqui nos ajudando a entender a palavra de Deus. Sempre é bom estar aqui na casa da madroeira. Eu chamo de madroeira, porque vem de mater, vem de mulher, não padroeira. Padroeira vem do varão. Maria, mãe por Deus, mãe daqueles que caminham com a palavra, o coração, com a palavra bendita e os pés na estrada. Então, é sempre um prazer estar aqui, tentando, aprendendo e ajudando o próximo a entender, praticar melhor as Escrituras. O Padre Friso, ele sempre, como bom biblista, nos ajuda aí na etimologia, né? Na origem da palavra, para a gente entender melhor o que quer dizer a palavra. E hoje, então, eu convido você a tomar em suas mãos as Sagradas Escrituras e nós vamos
então abrir lá Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, no capítulo 18, e hoje escutaremos o que, dentro deste capítulo, nos fala os versículos que vai de 17 a 33. Atentos, acompanhemos esta leitura. Javé dizia: poderei ocultar a Abraão o que estou para fazer, já que Abraão deverá tornar-se uma nação grande e poderosa, e nele serão abençoadas todas as nações da terra? De fato, eu o escolhi, para que ele ensine seus filhos e sua casa, depois dele a guardar o caminho de Javé e a agir com justiça e retidão, para que Javé realize para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Javé: o clamor contra a Sodoma e Gomorra é grande demais, e seu pecado é muito grave. Vou descer para ver se fizeram ou não todo o mal cujo clamor chegou até mim. Quero sabê-lo. Os homens partiram, pois, e se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença de Javé. Abraão se aproximou e lhe disse: exterminareis o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Quereis realmente exterminá-los? E não perdoareis aquele lugar, em atenção aos 50 justos que lá se encontraram? Longe de vós agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de vós. O juiz de toda a terra não fará justiça? Respondeu Javé: se em Sodoma eu encontrar 50 justos na cidade, em atenção a eles, perdoarei toda a cidade. Abraão prosseguiu: vê como ouso falar a meu senhor. Eu que sou pó e cinza. Talvez os 50 justos faltem 5. Por causa dessas 5, destruireis toda a cidade? Respondeu-lhe Javé: não a destruirei, se lá encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez se encontrarem apenas 40. E ele respondeu: não o farei, em atenção àqueles 40. Abraão insistiu: não se irrite, meu senhor. Se falo ainda, talvez lá se encontrem somente 30. Ele respondeu: não o farei, se encontrar ali 30. Abraão continuou: eu me atrevo a falar ao meu senhor. Talvez lá se encontrem 20. Ele respondeu: não a destruirei, em atenção àqueles 20. Abraão replicou: não se irrite, meu senhor, se falo ainda uma vez só, talvez lá se encontrem 10. E ele respondeu: não a destruirei por causa desses 10. Javé retirou-se, tendo terminado de falar com Abraão, e este retornou à sua habitação. Este é um dos textos mais belos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e que nos aponta a grandiosidade do amor de Deus por todos os seus filhos e filhas. É um Deus que está sempre disposto a recomeçar com cada um de nós. Claro, Ele nos corrige, porque todo pai deve nos corrigir também, mas Ele vai mostrando saídas, vai apontando caminhos. E claro, queremos conversar um pouco sobre isto no dia de hoje, aqui no nosso programa, com o nosso querido amigo, Padre Antônio Carlos Friso, a quem recebemos mais uma vez com alegria aqui no nosso programa. E a primeira pergunta que a gente coloca para começar esse nosso papo agradável, esse bate-papo, é esta: por que Abraão foi intercedendo por um número cada vez menor de justos na cidade? Grato, belíssimo texto. Você tem razão, Rodrigo.
Esse texto tem como origem as relações entre grupo de pastores. Isto é, você tem que pegar o rebanho de uma cidade e levá-lo para outro lugar. Você tem que pegar o rebanho destas pastagens que estão fracas e levá-los, as ovelhas, os cabritos, os bois, para um outro lugar, onde pode ter comida em abundância. E nesse caminhar, há uma lei que deve imperar, a lei da hospitalidade. Isso mesmo. Para os nômades, para quem anda, para quem caminha, a hospitalidade é uma graça fantástica. Porque depois de caminhar, eu encontro uma casa, abrigo, comida e segurança e repouso. E esta era uma lei, Rodrigo, eu digo quase que sagrada para os pastores nômades. E ai daquele que quebrasse essa lei. Por isso que o texto está na origem dessa relação de Abraão com Javé. Olha, mas não tem 50, vai 40. Não tem 40, vai 30. Não tem 30, mas vai 20, vai 10. Quer dizer, Deus aceita o pouco, não é? Ou o grande pecado feito contra a hospitalidade na fala de Abraão. E Deus não castiga ninguém. Não é? Não encontrou 50, vai 40. Não tem justo? Não tem, vai 30. Mas Deus não vingou. Então, nós temos aqui um texto muito bonito, não é? Que possivelmente teria surgido no direito, no costume da hospitalidade entre os nômades, que viajavam de um lugar para o outro, não é? No Novo Testamento, isto nós vemos no Bom Samaritano, não é? Então, aqui, me parece que esta origem, essa tradição de dar hospedagem está na origem da narrativa, no diálogo entre Abraão e Deus, que não condena ninguém. Não encontrou 50, nem 30, nem 20, mas Deus não condena. E é uma fase bonita, não é? De um Deus que é tremendamente amor, um Deus que é tremendamente perdão. Partindo dessa sua afirmação, deste Deus que é tremendamente amor, e que se inclina diante da sua criação, a pergunta que nos vem ao coração é esta: por que mesmo após, diante de tantas fraquezas, Deus ele não desiste da nossa humanidade? Porque Deus é Criador. Ele nos conhece, conhece a mim, conhece a ti, conhece todos nós. Sabe de nossas mazelas, mas sabe também do nosso amor a Ele. Então, como Criador, Ele zela pela criatura. E o momento mais sublime de toda essa tradição, né, vai desembocar na pessoa de Jesus, que o Verbo que estava em Deus se faz pessoa humana, se convive conosco para nos salvar. Percebe? Então eu creio que esta presença desse Deus que se revela a Abraão é um Deus diferente daqueles deuses que nós vimos nos primeiros encontros do mês de março, que faz guerra, manda matar. Opa, aqui nós temos um Deus diferente, uma tradição diferente. Agora, trata-se de um Deus que não quer o mal, não quer relações de Sodoma e Gomorra, relações de pecados e de violência. E quer castigar, mas é castigar. E aí Abraão vai mostrando que esse Deus é diferente de outras divindades. Ele não quer sacrifícios humanos. Ele não julga pela aparência. Ele não é olho por olho, dente por dente. Mas mostra um Deus que é tremendamente amoroso e aposta sempre, sempre na espécie humana, na raça humana, para construir um mundo mais justo, mais fraterno. Ontem com Abraão, hoje como nós também. Friso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, essa presença sempre que agrega novos valores e que certamente ajuda aqueles que estão sempre aqui estudando a Palavra de Deus a dividirem todo este conhecimento nas comunidades. É este o nosso desejo,
Conhecimento não é algo que a gente guarda para nós mesmos, mas a gente divide com o outro. Então, muito obrigado pela sua presença e um profícuo ministério aí como professor de Sagradas Escrituras e também aí junto ao clero de Guarulhos, ao povo querido da Diocese de Guarulhos. Queremos mais uma vez convidar para participar conosco aqui e a nos ajudar a entender um pouco mais os Salmos, a irmã Custódia, no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos telespectadores, queridos amigos, família dos devotos muito amados por todos nós, nós já estamos no 5º domingo da Quaresma. Quer dizer que a nossa caminhada para chegar na Semana Santa, a maior semana cristã, e para a ressurreição, já está quase no auge da ressurreição. Domingo que vem será aquele domingo de Ramos, que todo mundo gosta muito, as famílias, as crianças, levando os ramos, que Jesus foi aclamado com ramos de palmeira, com ramos de oliveira. E esse salmo de hoje é o salmo que nós vamos cantar, o 126 e o 125. E vocês vão perceber que a Quaresma não falou só de penitência. Você vê, esse salmo é de louvor. Então tem os aspectos do Evangelho e dos salmos da própria liturgia que nos levam a agradecer, a nos alegrar. Esse 126, esse salmo, é um salmo que eles estavam voltando para Jerusalém. O povo de Jerusalém estava escravo na Babilônia, porque eles foram infiéis aos mandamentos de Deus e depois eles foram presos e ficaram escravos na Babilônia. E eles conseguiram voltar. E o Salmo vai sentir que esse povo antigo, eles atribuíam muito a Deus. Você veja aqui, eles falam, Deus falou, Deus não falou, ele sentiu, porque ele conseguiu escutar, conseguiu parar, né? É igual São José, pessoal, o anjo veio falar com ele, o anjo não veio, ele percebeu. Os filmes já falam isso, os filmes mais modernos. Ele teve a inspiração que ele precisaria sair com o menino, né? O Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos. Então aqui também eles conseguiram perceber toda a maravilha que foi acontecendo também. E aí a gratidão era muito própria daquele povo. Então era a volta do exílio de Jerusalém. Ele prefigura também, entendeu? O Cristo chegando até nós na ressurreição. Então, vocês procurem ver este salmo e ele tem uma melodia popular, que nós chamamos de melodias para a liturgia, que integram o rito, aquele "O Senhor é minha luz", aquele lá, por exemplo, é uma melodia popular. Esse aqui tem outra melodia popular também, que você pode cantar nas entradas da missa, que são cantos que integram o rito, na oferenda, mas aqui nós vamos cantar de uma maneira salmódica, por causa que ela é resposta à primeira leitura, que vai contar essa história também mais ou menos que eu estou cantando. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor.
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Você percebeu que o Salmo, esse trecho do Salmo, ao mesmo tempo ele agradeceu, falou dos benefícios. Vocês vão procurar na Bíblia porque ele é enorme, ele tem parece que 18 versículos. Então eles agradecem primeiro, depois eles contam que as pessoas estrangeiras, que os gentios que não tinham fé, falavam: nossa, o Senhor fez mesmo maravilhas com ele. Depois eles na tristeza, eles falam que eles pedem ao Senhor para mudar a sorte. Então esse salmo, ele traz para nós muito o espírito assim de fé com esperança, que muita gente tem, e são essas pessoas que sustentam a espiritualidade, a confiança, a esperança. Então nas desgraças, essas pessoas fazem um bem enorme, porque elas iluminam. Então aí a beleza do cristianismo. Nós precisamos ser iluminados pela luz de Cristo e iluminar as pessoas que estão apagadas, que são fósforos que se apagaram. Mas nós vamos, com a esperança, com a fé, iluminar, acender os novos fósforos. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Certamente a senhora tem nos ajudado a criar um amor maior aí pelo livro dos Salmos, este livro tão importante das Sagradas Escrituras. E agora nós queremos dar a resposta a você que interagiu conosco nas nossas redes sociais, que foi lá no Instagram e deixou a sua resposta para a nossa pergunta: qual é a passagem bíblica relacionada aos emojis que colocamos no dia de hoje lá na nossa rede social? E se você então respondeu a alternativa A, Lucas 4, de 3 a 4, você acertou. E hoje então nós queremos falar um pouquinho deste trecho. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Muitas vezes nós achamos que ter coisas é aquilo que basta para vivermos bem. Esta pequena leitura que hoje fizemos de Lucas 4 nos ensina uma grande verdade. Podemos ter o pão material, mas se não tivermos a sabedoria que vem do Espírito, de nada adianta este pão. Vamos nos preocupar em ter, em ser e ter um poder que nos dá a força de fazermos aquilo que quisermos. Mas iremos nos esquecer de uma coisa: nós necessitamos dos outros também para viver. Se não sabemos partilhar o que temos, se não sabemos exercer do poder que temos para promover vida, certamente seremos apenas uma coisa entre as inúmeras coisas neste mundo. Mas se nos deixarmos guiar pela sabedoria do Evangelho, certamente faremos a diferença no mundo em que habitamos. Assim como Jesus, passaremos pela vida das pessoas fazendo o bem e pondo de lado tudo aquilo que nos deixa viver
afastados do Evangelho. Quero fazer a você, no final do mês de março, mais uma vez um grande agradecimento. O agradecimento porque você nos ajuda nesta obra de evangelização, participando da família dos devotos. Por isso, convide outros para se somarem a nós, para formar esta grande corrente de amor e de solidariedade, esta grande corrente que vem ajudando a realizar tantos projetos aqui na Casa da Mãe Aparecida. E nós sabemos, o grande projeto que temos agora, além de construir pessoas, é continuar revestindo a Casa da Mãe. E queremos fazer isto dando um presente àquela que nos dá tantos presentes. Por isso, não deixe de participar desta grande obra. Mais uma vez, quero agradecê-los e também invocar a bênção de Deus sobre você e a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a mulher da palavra, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, com a sua bênção e graça, e até o nosso próximo encontro.